Hoje eu vou tentar explicar para você por que que não é ideal que você demore tanto pensando para que você possa realmente tomar uma decisão. Por mais que às vezes a gente pense, nossa, mas eu preciso analisar muito bem. Ok, mas esse se eu analisar muito bem, ele vai até aonde? Porque a gente acha que a gente está fazendo certo, a gente está tomando cuidado, a gente está isso, a gente está aquilo, só que no final das contas a gente está pensando tanto que a nossa cabeça está colocando problemas onde ainda nem existe a possibilidade de acontecer, e devido a esses problemas que a nossa cabeça está criando, a gente começa a parar de executar as coisas. Então vamos lá, eu vou dar o exemplo aqui do YouTube, né? Eu sempre fico pensando, cara, mas pô, o ambiente não tá legal, nossa, eu não tenho equipamento certo ainda, não tenho celular certo ainda, não sei editar direito ainda, meu vídeo tá ficando ruim, não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, tá beleza, mas pô, são problemas que em partes existem, mas em partes eles nem são problemas. Tá? É problema para quem? Para mim, mas para você que está assistindo, será que realmente está sendo um problema ou será que você está prestando mais atenção no que eu estou te falando? Então é isso que muitas vezes a gente tem que analisar, né? E quando eu falo desse assunto, eu estou falando muito da minha vida, eu estou falando muito do Carlos, porque, cara, se tem alguém que coloca empecilho nas coisas, esse alguém sou eu. Cara, eu coloco muita dificuldade, mas é porque eu começo a pensar, eu penso demais, né? Então, quando chega uma ideia nova, eu penso 1 milhão de vezes nela, penso em todas as possibilidades, penso em todos os problemas e isso me trava. Simplesmente eu falo, cara, não vou fazer porque isso vai dar ruim. O grande detalhe é que eu nem sei se vai dar ruim e eu nem tentei fazer. E aí fico nessa angústia, né? Essa angústia que, cara, não tem explicação. Cara, eu acho que a disciplina tem sido um dos maiores problemas da geração Z. Porque eu não tenho a estatística para dizer, mas é perceptível que a maioria das pessoas que fazem parte da geração Z não tem disciplina. E eu sou um caso dessas pessoas. Opa, quase que não sai. Eu sou um caso dessas pessoas que a falta de disciplina atrapalha muito. Cara, eu vou falar pra vocês sobre o desafio 75-10 hard. Eu anotei aqui no meu caderno porque eu ia fazer esse desafio. Eu ainda vou. Porém, eu tô gravando esse vídeo aqui na data do dia 15 de setembro. Foi no dia 10 que eu anotei o 75 Days Hard. Então eu coloquei assim, que primeiro seria um exercício de 45 minutos. A segunda atividade seria um segundo exercício de 45 minutos. Quem conhece o 75 Days Hard entende mais ou menos como que funciona, né? Uma dieta sem álcool, eu já não bebo, né? Com redução de açúcares e sem alimentos processados. No caso, isso daí eu iria explicar melhor, né? É um vídeo específico sobre o assunto. 4 litros de água por dia. Tirar uma foto diariamente, né? Ler 10 páginas de um livro de não ficção. E aí eu acrescentei mais uma atividade que não tem no desafio, mas que para mim é necessário, que é estudar pelo menos 45 minutos por dia. Só que, gente, se você não levantar cedo e não começar a executar essas atividades, elas simplesmente não acontecem ao longo do dia. E essa foi a minha principal dificuldade nesses últimos 5 dias. Porque eu acordava, eu não estava fazendo nenhuma delas. Na hora do almoço, quando eu tentava fazer, ou tá muito quente, ou tem coisa para resolver, ou tem que sair para fora de casa, ou tem que ir pra rua resolver pepino, ou eu atraso no trabalho. E aí, quando chega no final da tarde, você olha para essa lista aqui de um monte de coisa que você não fez nenhuma e você não consegue executar tudo de uma vez. Então vamos lá. 2 sessões de 45 minutos de atividade física, né? Dá 1 hora e meia. Mais 45 minutos de estudo. Mais a leitura de 10 páginas de um livro. Mais 4 litros de água? Como que você vai tomar 4 litros de água à noite se você às vezes não tomou 2 ao longo do dia? E é por isso que a falta de disciplina ela atrapalha muito o processo de crescimento das pessoas em todas as áreas, né?
E eu tô falando de mim. Cara, como que atrapalha? Atrapalha demais. Tá, então para resumir, tudo isso que eu falei quer dizer que o problema real está na nossa cabeça e são hábitos ruins que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esses hábitos? E aí eu separei alguns pontos aqui. O primeiro deles é você definir um limite para executar o planejamento. O que é o planejamento? O planejamento muitas vezes é pensar, mas mais do que pensar é projetar, é colocar em algum lugar a sua ideia. Né? Um exemplo, eu tenho que fazer uma. Vamos supor que eu tenho uma loja de açaí. Então eu tenho que fazer um planejamento de como é que eu vou vender mais açaí hoje, no frio. Vamos supor que esteja um dia frio. Então eu vou me dar 15 minutos para mim executar esse plano de ação. Né? Executar assim, de montar ele. Então, tá, como que eu vou atingir o público, tá? É claro que isso vai se adaptar à sua área, à experiência que você já tem, né? Mas estabelecer um limite de tempo, principalmente para você pensar, para você planejar, ajuda muito, muito mesmo. Porque você, em vez de ficar o dia inteiro remoendo o mesmo assunto, você vai colocar um tempo ali, aquele tempo vai correr, e depois que acabar aquele tempo, pronto, não é mais hora de pensar, é hora de fazer. E aí, quando a gente parte para a hora de fazer, é que existe o nosso segundo ponto, que é muito legal, que é o de estabelecer pequenas metas. Então, às vezes você pode pensar assim, cara, mas nossa, isso que eu tenho que fazer é um negócio demorado, é difícil, ou é uma ação muito grande. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez, né? Quem que está cobrando você para fazer tudo de uma vez? Às vezes é você mesmo, né? Então coloca ali, reparte aquilo em pequenas metas. Tá, se eu quero vender 100 açaís hoje, né? Eu tenho que vender quantos açaí por hora? É 8 açaí por hora? É 10 açaí por hora? 8 horas que eu vou trabalhar? Então é 10 açaí por hora. Então, micrometa, ela começa, né, desde quando você está dentro da sua casa. Né? Então, vamos supor, eu tenho que lavar a louça, mas a louça está toda espalhada pela minha casa. Tá, então o meu primeiro passo vai ser recolher todas as louças que estão espalhadas no meu quarto. Depois eu vou recolher todas as louças que estão espalhadas na cozinha. E por último, eu vou recolher todas as louças que estão espalhadas na sala. Pronto. Aí depois eu vou ir para uma outra fase onde vai ter dividido também. Então, primeiro eu vou organizar a louça, eu vou separar os talheres, vou separar os pratos, vou separar os copos e vou separar as panelas. Eu já falei isso aqui em um outro vídeo que quando a gente organiza as ideias, fica mais fácil de fazer. É o exemplo prático, a louça é o exemplo mais prático da louça. Por quê? Porque você vai organizar a louça e depois você vai lavar a louça. Só que antes de lavar a louça, quando você olha aquela pilha de coisas, você fala, cara, isso daqui vai ser difícil, vai demorar. Mas quando você pega aquela mesma pilha, separa e organiza, fica mais fácil. Você olha e fala assim, nem era tanto tudo aquilo que eu pensei que era. E aí, para te ajudar, a gente vai entrar no terceiro ponto, que é o quê? É o tempo de reação. Né? Muitas vezes a gente consegue planejar tudo, a gente estabelece as micrometas, né, que são as metas pequenininhas, porém a gente não tem um tempo de reação. E cara, quando eu falo isso de verdade, eu tô falando de mim, eu tô falando do Carlos, mas pode ser que seja você, né? Para executar uma ação, muitas vezes existe um delay muito grande. Porque realmente pensa demais, a gente pensa muito, né? Muitas coisas estão passando pela nossa cabeça. E aí que estabelecer um tempo para executar essas micrometas pode te ajudar. Né? Desde dentro de casa, desde o trabalho, desde a sua empresa, né? Então tá, já planejei, já fiz tudo, já estabeleci as micrometas, eu falta fazer. Então tá. Então eu vou colocar um cronômetro aqui. Dentro de 2 minutos eu tenho que começar a fazer essa primeira. Pá, fiz. Tá, terminei. Agora eu vou. Mais 2 minutos eu tenho que começar a fazer essa segunda micrometa. Tá. Ou se não, tem um outro exemplo, né, que fala que toda vez que você ver algo fora do lugar e levar menos de 2 minutos para você organizar aquilo, você faz. Você simplesmente faz.
Por quê? Porque 2 minutos não é um tempo suficiente para atrapalhar a sua vida. Então a gente tem 2 exemplos ali, onde 2 minutos pode fazer total diferença. O quarto ponto, eu acho que para mim é o mais difícil. Mais difícil, mais difícil. E talvez seja para você também. Que é aceitar que muitas vezes o progresso das coisas que a gente está fazendo, esse progresso ele vai acontecer, mas não do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer o trem bonitinho, perfeitinho, é isso, é aquilo, é tintim por tartã. E não vai ser. Às vezes o trem vai ser tim pum tam pum tá pitá, entendeu? Vai ser uma bagunça. Mas vai estar acontecendo, vai estar sendo executado. E muitas vezes a gente não vai gostar disso. A gente vai olhar e falar assim, cara, não é, putz, não é isso que eu queria. Tá, mas tá, cara, tá acontecendo, tá rolando. Depois você foca em reorganizar da maneira que você acha que é a correta, mas muitas vezes vai acontecer e não vai ser perfeito. Cara, e pra mim isso é difícil. Cara, como que é difícil, hein? E aí, esse foi o quarto ponto, né? Agora a gente vai entrar no quinto ponto, que é o quê? E o quinto ponto é a utilização de gatilhos. E como que você vai usar esse gatilho? Vamos dar o exemplo da leitura. Muitas vezes, você pegar um livro para ler vai ser difícil, principalmente se você não tem o hábito de fazer a leitura, como eu novamente, né? Porém, você vai associar o hábito da leitura com alguma outra coisa que você já gosta de fazer. Eu gosto de tomar café e muitas pessoas gostam de tomar café também. E para tornar o momento da leitura mais prazeroso, muitas pessoas fazem o café e tomam o café enquanto fazem a leitura. Então você utiliza do gatilho, que é a vontade de tomar um cafezinho da hora, quentinho, com a leitura, que é uma atividade muitas vezes não tão agradável, mas você junta uma com a outra e se torna algo mais fácil de ser processado. Olha, e eu já ia finalizar nas 5 dicas, né? Mas eu vou falar aqui de uma sexta dica, que é algo que eu uso e me ajuda muito. Muitos conhecem o 5W2H. Eu aprendi no meu trabalho. Meu chefe me apresentou esse método que é realmente muito bom, tá? Que basicamente o 5W2H é, separei até uma colinha aqui, que é o what, why, where, when, who e how de novo, né? How much, né? Eu não sei falar inglês direito, mas vamos lá. É o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custa. Então, tudo que você for fazer que seja uma tarefa um pouco mais longa, é muito interessante que você faça essa separação. Então, depois você pesquisa lá, 5W2H, você vai conseguir entender exatamente o que é. Então, qual é a tarefa, né, que você vai ter que executar, qual é o objetivo dessa tarefa, onde que essa tarefa vai acontecer, e para quando que ela tem que acontecer, né? Quem que é o responsável por executar essa tarefa? Como será feita essa tarefa? Será feito em etapas? Será feito de uma única vez? E qual é o investimento que você precisa fazer? Muitas vezes, o investimento que você precisa fazer é de tempo. Muitas vezes eu fico pensando assim, cara, eu deveria ter um equipamento melhor para gravar mais vídeos para o YouTube. Só que os últimos vídeos que eu fiz, eles ficaram razoavelmente bons, assim, para quem tá fazendo os primeiros vídeos. E aí, não contente, eu comprei um bastão de LED. Porém, eu descobri que só um bastão de LED não é suficiente. Que o resultado que eu tô tendo podia ser muito parecido com o que eu tinha sem o bastão de LED. Por quê? Porque um bastão de LED sozinho não faz uma boa iluminação. Ele tá até aqui, ó. Tô usando ele agora. Melhorou? Melhorou. Mas a falta de planejamento fez com que eu comprasse esse bastão em um momento em que talvez fosse necessário mais do que um bastão para melhorar. Só que o que eu realmente precisava melhorar não é a compra de um equipamento, é a constância. A constância que eu não tenho e que eu estou tentando ter, sabe? Vamos focar em resolver os nossos problemas, em melhorar a nossa vida, mesmo que seja um degrau por degrau, que seja um passo de cada vez, né? E mesmo que muitas vezes pareça que essa melhora não vai acontecer. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou finalizar por aqui. Eu também tenho Instagram, caso você queira me acompanhar, né? Ressaltando que se você gostou, deixa aí um like, né? Deixa um comentário também, fala aí quais que são as suas dificuldades
quando você pensa demais, né, porque o pensar demais atrapalha muito, não deixa de se inscrever aqui no meu canal do YouTube.